Olá, muito boa noite para todo mundo. Com os ipês lindeiros da estrada derramando flores, misturando suas cores com o branco da boiada, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV acabou de fazer a travessia da Ramada e, estando já arranchada no pé da morraria, convida agora os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras aqui desta freguesia para a nossa prosa novidadeira do dia. Conforme é da sabedência geral, no calendário nacional, o 12 de outubro é reservado para fazer a festa de comemoração de Nossa Senhora Aparecida, que é a santa padroeira dos católicos brasileiros. E sendo, então, uma data assim tão especial, a gente também vai fazer um programa um pouco diferente do nosso normal. E quem foi convidado e aceitou mear com a gente essa empreitada é o médico veterinário Leandro Bovo, sócio-diretor da Radar Investimentos, que vai participar do programa falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de São João da Boa Vista, aqui no interior do estado de São Paulo. Muito boa noite, Leandro. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite para essa entrevista mais uma vez. É uma satisfação receber sua visita aqui no nosso rancho, dessa vez eletronicamente, mas seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite, Sidney. Boa noite, amigos do Terra Viva. A gente está agora nessa nova fase, né, com novos tempos de pandemia, então tem que se adaptar, né? Mas é muito bom estar aqui com vocês de novo, é um grande prazer. Obrigado, o prazer é nosso. Leandro, até onde que vai o preço do nosso boi gordo, hein, rapaz? É uma boa pergunta. Aí eu te devolvo com outra pergunta. Até onde vai o preço do milho? Até onde vai o preço da soja? Até onde vai o preço do bezerro? Até onde vai o preço do boi magro? Brincadeiras à parte, é extremamente difícil de ter uma ideia de até onde pode ir. Uma referência que a gente tem aqui internamente, como o grande driver da precificação da nossa arroba esse ano foi a exportação, a gente tem um número aqui na cabeça ao redor de $47. $47 é a média dos últimos 10 anos da nossa arroba, né? Então, se a gente pegar $47, fazer uma conta rápida aqui, com 5,60, nós estamos falando de uma arroba aí de 263, mais ou menos. Hoje em São Paulo estamos próximos de 260. Então, assim, é um belo chute, mas como chute eu chutaria que a gente alinharia com essa máxima, com essa média histórica dos últimos 10 anos, aí ao redor, vai entre 260 e 265. Não sei, não afirmaria que a gente tem força para superar essa média, até porque o caminho que a gente percorreu para chegar até aqui foi bastante longo, né? Então, com certeza, o grosso do movimento já aconteceu. Eu não sei se a gente teria força para dar mais uma pernada de alta tão grande quanto a gente deu até agora. Ô, Leandro, agora, com tudo isso de aumento que a gente viu no preço aí nesses últimos meses, né? Dá para o pecuarista fazer festa? Olha, quem estava carregando estoque, obviamente, teve uma bela surpresa, né? Você teve uma reprecificação do seu estoque aí em 60%. Então, esse giro, quem tinha gado no pasto, a despeito do aumento do custo com alimentação e outros custos que envolvem, por exemplo, milho e soja, que subiram muito forte, até mais do que o boi, né? Mas a reprecificação do estoque foi maravilhosa. Então quem estava carregando estoque realmente teve ótimos resultados. Agora, quem gira o estoque mais rápido, que é o caso, por exemplo, dos confinadores, né, que gira o estoque aí a cada 90, 120 dias, no primeiro giro foi ok. No segundo, ele já entrou numa base de preço muito maior, né? Tanto de boi magro quanto de insumos, né? Inclusive, se você pegar a conta dos insumos, milho, soja e boi magro subiram mais do que o boi gordo, né? O que nos dá uma ideia de achatamento de margem do confinamento. Não dá para falar que está ruim, mas a coisa não é tão boa quanto um aumento de preço de 60% poderia sugerir para quem é mais leigo e observa a atividade de fora, né? Ô, Leandro, falando em gado confinado, né? Cadê o boi de coxo que deveria estar abastecendo o nosso mercado nesse momento, hein? Essa é uma grande dúvida, né? Mas o mercado, a atividade de confinamento, ela está cada vez uma atividade mais empresarial, né? Acho que é um caminho sem volta. Eu costumo brincar que o confinamento não é pecuária, o confinamento é uma indústria.
e sendo uma indústria intensiva em capital e com os gestores dessa indústria cada vez mais capacitados, ela vai responder cada vez mais aos incentivos econômicos que ela vai ter. Seja incentivos econômicos de aumento da oferta, porque o preço está muito bom ou a margem está muito boa, então vamos produzir mais, seja os desincentivos econômicos, que foi exatamente o que aconteceu esse ano. A gente, ao longo desse ano, praticamente desde abril, a gente tem falado reiteradas vezes que o confinamento não foi estimulado economicamente em nenhum momento. Por exemplo, em maio, quando venceu o contrato de maio da Bolsa, o contrato de outubro estava R$ 5 abaixo. Isso é uma coisa inédita na história, né? Então, você tinha o contrato de outubro, R$ 5 abaixo, você tinha milho caro, soja cara e uma pandemia que estava se desenrolando, ninguém sabia ainda qual seria o impacto real da pandemia diante da economia. Então, com tudo jogando contra, o confinador pisou no freio e optou por não confinar. Quem conseguiu ainda ter alguma flexibilidade com relação a isso, diminuiu o número de animais. E aí agora a gente está pagando o preço desse desincentivo ao longo do primeiro semestre, com a falta de oferta de animais confinados agora no segundo semestre. Ô, Leandro, agora com esses últimos aumentos que a gente viu aí no preço da arroba, né? Será que isso ainda vai dar tempo disso ainda influenciar a oferta do confinamento antes do final dessa temporada? Então, esse que foi o problema. O boi gordo subiu, mas ele subiu muito tarde. E ele subiu e subiu menos do que subiu o milho e a soja, o farelo de soja, o caroço de algodão, são insumos, a polpa cítrica, são insumos muito importantes para o confinamento, né? Então, a margem do confinamento, ela melhorou um pouco, estava negativa, né? Agora até virou positiva e virou um pouco melhor, mas por mais que os confinadores tenham tentado sair ao mercado comprando animal para colocar no coxo, muitos deles não conseguiram. Então, eu não acredito em aumento forte de confinamento de agora até o final do ano. Eu acho que essa diminuição de oferta está meio contratada. Agora, passando o traço nessa conta do confinamento, Leandro, quem confinou boi esse ano vai ficar com alguns trocados no bolso na hora de passar o traço? Sim, o que a gente tem acompanhado, obviamente que isso varia muito de região para região e de operação para operação. Mas, no geral, com essa alta que o mercado teve, a operação foi rentável. Eu acho que não dá para falar, não dá para reclamar de prejuízo ou de margem negativa. A margem pode não ser tão boa quanto a alta do preço do boi gordo sugere, para quem vê de fora, mas a atividade foi rentável esse ano, assim, não dá para reclamar. Agora, falando especificamente de milho e soja, né, qual é a explicação para essa ribada geral nos preços dos grãos acontecida esse ano aqui no Brasil e no mercado externo também, né? O grande vilão, se a gente pode chamar assim, né, da alta de preço, tanto para a soja, quanto para o milho, quanto para o boi, foi o dólar, né? O dólar está nitidamente num patamar elevadíssimo. A gente está com um prêmio de risco, né, por conta do risco fiscal brasileiro. O mercado teme muito o risco de insolvência do governo brasileiro, porque a despesa subiu muito e a receita com os impostos diminuiu na crise, né? Então, o reflexo desse aumento de risco fiscal é justamente no dólar, que subiu bastante, está bastante acima do seu ponto de equilíbrio, e isso modifica a precificação das commodities que a gente exporta, né? Então, apesar da alta que a gente teve, por exemplo, em reais na arroba, né? A gente saiu aí de 200, fomos para 260, a gente ainda está abaixo da média histórica dos últimos 10 anos, quando a gente faz a conta da arroba em dólar. Então, o que mudou e o que a gente pode culpar, se a gente fosse culpar um item só, seria o preço do dólar. Óbvio que um movimento dessa magnitude tem outros fatores que influenciam, né? Tem a questão de clima, tem a questão do produtor não ter confinado por medo do coronavírus, enfim, são outros fatores. Mas o primordial, eu diria que é o dólar, por conta da nossa exportação.
Tá certo. Bom, esse ranchinho avarandado aqui do lado da estrada é sinal de que a boiada já venceu a metade do caminho do nosso roteiro combinado e, sendo assim, a gente vai fazer agora uma parada ligeira para retornar dentro de mais alguns instantes e dar continuação à nossa prosa com o médico veterinário Leandro Bovo, da Radar Investimentos, sobre os rumos do mercado do boi gordo nesse final de ano. É um minutinho só, a gente já volta, aguarde. Estamos de volta e, conforme foi dito e agora será feito, a gente recomeça agora a nossa prosa com o médico veterinário Leandro Bovo, da Radar Investimentos, sobre os rumos do mercado boiadeiro brasileiro daqui para o final do ano. Leandro, falando um pouquinho de consumo agora, né? Nesse período do começo da pandemia até agora, aquela ajuda emergencial do governo federal para as pessoas que perderam renda ou perderam o emprego durante a pandemia, foi fundamental para manter aí um nível razoável de consumo de carne aqui no nosso mercado interno, né? E daqui para frente, Leandro, quer dizer, agora essa ajuda está sendo cortada pela metade e ela acaba no final do ano. O que vai acontecer com o consumo? Em teoria, era para uma coisa compensar a outra, né? Então, o estímulo, o chamado Corona Voucher, né, chegou para complementar a renda de quem por algum motivo foi afetado pela pandemia, né? Agora, à medida que a pandemia vai ficando para trás e a economia vai retomando, o Corona Voucher vai ser diminuído, porém ele seria substituído pelo aumento da renda natural da população. Isso em teoria. Na prática, não vai ser isso que vai acontecer. Porque o que a gente está observando, o que a gente observou, até tem um estudo bastante interessante do Luiz Stuberger, do Fundo Verde, a respeito do impacto desse Corona Voucher. E nos cálculos dos economistas lá deles, o aumento da renda foi muito mais do que proporcional à diminuição da atividade, né? Ou seja, o Corona Voucher, a renda das pessoas que foram atendidas pelo Corona Voucher foi maior do que elas tinham antes da crise da pandemia, né? Então, isso a gente viu no aumento de consumo não só de carne, mas de material de construção, de diversos outros fatores econômicos que foram influenciados diretamente pelo Corona Voucher. Então, a retirada, a diminuição agora, né, de outubro até dezembro, a gente já não é mais R$600 por mês, vai ser 300. E a partir de janeiro, a possível ou provável extinção do Corona Voucher vai ter impacto em consumo, não tem dúvida disso. E esse impacto vai ser majorado, porque a gente começou a crise com arroba, né, vamos falar a carne a R$200 por arroba, e a gente vai terminar ela com a carne a 260 por arroba. Então, além de você ter o impacto da renda diminuir, você vai ter o impacto essa renda disponível poder comprar menos carne. Então, vai ter esse impacto, a gente não vai escapar dessa, não tem como. Nisso, a exportação vai ser ainda mais importante para a manutenção dos preços que a gente tem hoje. É isso que eu ia te perguntar agora, né? Quer dizer que a exportação vai acabar sendo aí a salvação da lavoura, se é que a gente pode dizer isso, da cadeia produtiva da carne brasileira, né? Tem dois fatores aí, né? O primeiro é que a gente vai entrar agora, o ano de 2021, com uma base de custo totalmente diferente da que a gente entrou em 2020, né? Houve uma reprecificação geral de tudo, desde bezerro, de boi magro, de insumo, de sal mineral, de milho, soja, enfim. Então a gente parte de uma base de custo muito maior. E nessa base de custo, os R$200 por arroba provavelmente não cobrem, né? Então a gente tem esses dois fatores. Uma base de custo mais alta, o que obviamente vai impedir o produtor de sair vendendo a sua mercadoria num preço menor, e a própria questão da oferta, né? A gente vai ter, provavelmente a gente já teve agora em 2020, vamos ter em 2021, o ciclo pecuário na sua exuberância, né? E qual que é a exuberância do ciclo pecuário? É a retenção de fêmea para produzir bezerro. O bezerro subiu muito, e aí para o produtor aumentar a fábrica de fazer bezerro é reter fêmea. Quando ele retém fêmea, é menos fêmea disponível para abate, o mercado fica mais dependente ainda da arroba dos poucos boi gordos disponível, né? Então, acho que um ambiente de baixa oferta é o que a gente vai ter no ano de 2021. Precisamos ver como que o mercado interno vai reagir, se ele vai conseguir absorver de alguma maneira esses preços mais altos que vão acontecer em 2021 de qualquer maneira, né?
Leandro, até onde vai o apetite comprador da China, hein? A China é um caminho sem volta. E, na verdade, se você comparar a China é um player importantíssimo. A China já é o maior importador de carne bovina no mundo, né? Sendo que eles começaram a importar carne, sei lá, talvez 3, 4 anos. Eu acho que o que aconteceu com a peste suína africana só acelerou um processo que já ia acontecer, que é esse processo de ocidentalização dos hábitos de consumo da China, né? E como eles não produzem praticamente nada de bovino, né? No suíno eles são autossuficientes. No bovino a produção deles é muito pequena, né? Não atende nem de perto a demanda deles. E aquela conta que todo mundo brincava e fazia, né? Ah, se cada chinesinho comer um bife de carne bovina por dia, não tem carne no mundo que abasteça eles. É mais ou menos isso. Eles começaram a comer, gostaram, tomaram gosto pela nossa proteína, apesar de ser uma proteína premium, né? A carne bovina na China é uma proteína premium, não é uma carne, não é uma comida do dia a dia. Mas mesmo sendo uma comida para ser servida ou degustada em ocasiões especiais, dada o tamanho da população lá, a demanda agregada deles é gigantesca e vai ser atendida 100% por importação, né? E aí nisso a gente tem um papel de destaque, porque a gente tem um produto com uma qualidade boa para o mercado deles e com preço bastante adequado. E um volume, principalmente, que é o que eles precisam, né? E um volume que atenda a necessidade deles. Ô, Leandro, existe algum risco de um espalhamento maior do que esse que a gente viu até agora, da peste suína africana, por outras regiões do mundo? Olha, a peste suína africana, por ser uma doença que não tem controle, ela não tem vacina, não tem prevenção, o controle é conter o foco, evitar trânsito de animais, né? E a gente sabe que os animais selvagens podem ser portadores disso também, então é uma doença de difícil controle. Então não dá para falar que está controlado, não. Na China, eles estão fazendo de tudo para conseguir superar isso aí, eles vão migrar para uma suinocultura mais industrial, né? E isso vai ter consequências grandes também na demanda de soja e milho, porque a suinocultura na China até então, em grande parte, era uma suinocultura de fundo de quintal, o porco comia lavagem. A partir do momento que você migra nessa suinocultura de fundo de quintal para uma suinocultura mais industrial, que o porco vai comer ração, tende a aumentar ainda mais a demanda por milho e soja da China, que já é gigantesca, né? Então, mas respondendo a sua pergunta com relação ao espalhamento da doença, é possível que a gente vá ter em outros lugares, sim. Não dá para falar que está contido, não. Agora, Leandro, para a gente arrematar a prosa, né? Voltando aqui para o nosso terreiro, com a reposição custando aí os olhos da cara, conforme você explicou os motivos aí, como é que o pecuarista brasileiro, que não faz o ciclo completo, o invernista, o criador, como é que esse pecuarista vai fazer a reposição? Essa é uma boa pergunta. Agora a gente vai, entre aspas, fazendo aquela brincadeira, vai separar os homens dos meninos, né? A gente vai separar quem é pecuarista por hobby de quem é pecuarista profissional. E a receita para isso é produtividade. Então a gente vai cada vez mais migrar para um modelo de produtividade muito grande. A gente vai para conseguir comprar um bezerro de 2.400, 2.500, aliás, comprar todo mundo consegue comprar, mas conseguir ganhar dinheiro comprando um bezerro de 2.400, 2.500 tem que ser muito eficiente e muito produtivo. Então essa vai ser a receita e não tem outro caminho. De certa forma isso é bom porque o setor produtivo brasileiro sempre responde muito bem aos desafios que são impostos a ele, né? A gente sabe produzir, a gente é bom no que a gente faz, a gente gosta do que faz. Então eu não tenho dúvida que a resposta para isso vai ser produtividade, aumento da produtividade, e a régua vai subindo, né? A régua da pecuária já vem subindo nos últimos anos, e agora a gente subiu mais um pouquinho. Então vai ficando acima dessa régua só quem é muito eficiente, muito profissional mesmo. Tá certo. Bom, Leandro, nosso tempo, infelizmente, acabou, a prosa está muito boa, né? Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de agradecer muito a sua participação nesse nosso programa especial de feriado, né? Suas informações sempre muito interessantes, muito precisas. E, então é isso, um abração para você, um abraço aí para o pessoal da Radar e até a próxima vez, então.
Um grande abraço, Cíndia, um grande abraço, amigos do Terra Viva. Estava com saudade de participar aqui, faz tempo que a gente não se encontra e estamos sempre à disposição. Tá certo. Agora a porteira eletrônica do nosso rancho está sempre aberta, viu? Sempre que tiver alguma coisinha, liga aí para a gente prosear mais. Até mais, então, Leandro. Verdade. Bom, e hoje, por conta do feriado nacional, o mercado do boi gordo não funcionou em lugar nenhum, de modo então que a gente vai ficar devendo para os companheiros boiadeiros e para as companheiras boiadeiras o noticiário e o nosso comentário a respeito da evolução da negociação. Sendo assim, para arrematar a nossa função, falta só fazer a despedida, mas antes de pôr de novo a boiada para marchar na estrada, já fica combinada e resolvida a nossa volta para amanhã, nos horários de costume, às 6h30 da manhã e às 7h45 da noite. Um abraço, um ótimo final de feriado para todo mundo e até lá então.